Olá, Vinícius. Meu nome é Rita e vou te contar um relato que me assombra até hoje. Aconteceu há uns 5 anos, numa fazenda que era da minha avó. Sabe aquelas casas antigas, enormes, com corredores compridos e quartos escuros? Pois é, o cenário perfeito para o terror. E acredite, foi exatamente isso que eu vivi lá. Tudo começou quando minha avó faleceu. Ela era a última da família a morar naquela fazenda. E como não tinha outros herdeiros diretos, a propriedade acabou ficando para mim, a neta mais velha. No começo fiquei até animada. A fazenda era linda, cheia de árvores frutíferas, com um riacho que cortava a propriedade. A casa, apesar de velha, tinha um charme rústico que me atraía. Pensei em passar um tempo lá, quem sabe até reformar e transformar num refúgio de fim de semana. Então, em um belo dia de julho, peguei minhas malas e dirigi até lá. A viagem foi longa. A estrada de terra parecia interminável, mas quando finalmente cheguei e vi a casa no alto da colina, com aquela fachada branca meio desbotada e as janelas grandes, senti um misto de nostalgia e expectativa. Desci do carro, respirei o ar puro do campo e fui abrir o portão de madeira que rangia a cada movimento. Já ali, um arrepio percorreu minha espinha, mas ignorei, achando que era só impressão. A casa estava empoeirada, fechada há meses, talvez anos. Abri as janelas para o ar circular. O cheiro de mofo era forte. Enquanto explorava os cômodos, encontrei móveis antigos cobertos por lençóis brancos, quadros empoeirados nas paredes e um silêncio quase palpável. Era um silêncio diferente do silêncio da cidade grande, sabe? Um silêncio que parecia ter peso, que te observava. Mas novamente ignorei essa sensação estranha. Afinal, era uma casa velha, isolada. Era normal sentir algo assim no começo. Na primeira noite, preparei um jantar simples, um macarrão com queijo, abri um vinho e sentei na varanda para observar o céu estrelado. O céu do campo é incrível, muito mais estrelado que na cidade. O silêncio era quase total, só o som dos grilos e, de longe, o coachar de alguns sapos. Foi uma noite tranquila, dormi bem, apesar de ter demorado um pouco para pegar no sono, talvez pela cama estranha ou pelo ambiente novo. No dia seguinte, comecei a explorar a fazenda. Caminhei pelos pomares, fui até o riacho, encontrei um balanço velho pendurado num galho de árvore. A natureza era exuberante, linda demais. Voltei para casa no final da tarde, cansada, mas revigorada. Preparei um jantar, tomei um banho quente e me preparei para mais uma noite tranquila. Foi nessa segunda noite que as coisas começaram a mudar. Eu estava lendo um livro na sala, já era tarde, umas 11 horas, quando ouvi o primeiro barulho. Um rangido no corredor. Pensei que fosse o vento. A casa era velha, cheia de madeira. Era normal rangidos. Voltei a ler, mas o barulho se repetiu. Mais alto agora, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Levantei um pouco hesitante e fui até a porta da sala. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da sala. Olhei para os dois lados. Nada. Voltei para dentro, tentando me acalmar. Deve ser só o vento, repeti para mim mesma. Mas o vento não explica o que aconteceu depois. Pouco tempo depois, ouvi outro som. Dessa vez um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo parecia do quarto ao lado. O quarto da minha avó. Senti um arrepio na espinha. Não era vento, não era rangido de madeira. Era um som diferente, um som humano, mas não tinha ninguém ali além de mim. O medo começou a se instalar de verdade. Caminhei lentamente até a porta do quarto da avó, o coração batendo forte no peito. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar e olhei para dentro. O quarto estava escuro, a janela fechada, nenhum vento. O silêncio era absoluto, exceto pelo meu coração que parecia querer sair pela boca. Respirei fundo e entrei no quarto. Acendi a luz do abajur. Nada de anormal. A cama feita, os móveis cobertos por lençóis. Tudo como eu tinha visto antes. Suspirei aliviada. É só minha imaginação, pensei. Estou nervosa, sozinha numa casa velha. É normal ouvir coisas. Apaguei a luz e saí do quarto, fechando a porta atrás de mim. Voltei para a sala, tentando me convencer de que tudo não passava de nervosismo. Mas o sono tinha ido embora. Sentei no sofá, liguei a televisão no volume baixo só para ter algum som e tentei relaxar. Foi então que ouvi de novo o sussurro, mais perto agora, mais claro.
vindo do corredor, bem perto da porta da sala. E dessa vez não era só um sussurro, era uma voz baixa, arrastada, como se alguém estivesse falando muito perto do meu ouvido. Não conseguia entender as palavras. Era apenas um murmúrio indistinto, mas a entonação era de dor, de sofrimento. O medo me paralisou. Fiquei sentada no sofá, sem conseguir me mover, sem conseguir respirar direito. A voz continuava, cada vez mais perto, cada vez mais intensa. Senti um calafrio percorrer meu corpo todo, um frio que não vinha de fora, mas de dentro de mim. As luzes da sala começaram a piscar fracamente e a televisão chiou, perdendo o sinal. A casa parecia estar viva, respirando comigo, me observando. De repente, as luzes se apagaram de vez. A televisão desligou. Fiquei no escuro total, apenas o brilho fraco da lua entrando pela janela. E a voz? A voz agora era quase um gemido de agonia, de desespero. E então, eu vi. No canto escuro do corredor, uma sombra começou a se formar. Não era uma sombra normal, projetada por algum objeto. Era uma sombra densa, escura, que parecia ter forma própria. Uma forma humanoide, alta e magra, que se movia lentamente em minha direção. O pânico tomou conta de mim. Gritei, um grito agudo e desesperado, e corri. Corri para a porta da frente, tropeçando nos móveis no escuro, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Consegui abrir a porta e saí correndo para fora da casa, para lá a escuridão da noite. Corri sem rumo, tropeçando nas pedras, caindo e levantando, sem olhar para trás. Só parei de correr quando cheguei na estrada de terra, longe da casa, ofegante e exausta. Fiquei ali, sentada no chão, tremendo de frio e de medo. A lua alta no céu iluminava fracamente a fazenda lá no alto da colina. A casa escura e silenciosa. A voz tinha sumido, a sombra tinha sumido. Mas o medo permanecia, grudado em mim como se fosse parte da minha pele. Passei o resto da noite na estrada, esperando o amanhecer. Quando o sol começou a raiar, voltei para a casa. Com cuidado, abri a porta e entrei. A casa estava silenciosa, vazia. As luzes voltaram a funcionar, a televisão ligou de novo. Não havia sinais de nada estranho, apenas a poeira e o silêncio de sempre. Fiz minhas malas, peguei minhas coisas e saí daquela casa. Nunca mais voltei. Vendi a fazenda para o primeiro comprador que apareceu, sem me importar com o preço. Só queria me livrar daquele lugar, daquela lembrança. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela casa. Se era a minha imaginação, se era algum fenômeno natural ou se era outra coisa. Mas o medo que senti naquela noite, o terror daquela voz e daquela sombra, isso eu jamais vou esquecer. E sempre que me lembro da fazenda da minha avó, sinto aquele mesmo arrepio na espinha, aquele mesmo frio na barriga. Porque, Vinícius, eu sei que algo de muito ruim aconteceu naquela casa. E eu tive a infelicidade de presenciar, ou talvez de ser o alvo daquilo. E essa é a história que me assombra até hoje. Próxima história. Olá, Vinícius, meu nome é Ricardo, e eu vou contar um relato que aconteceu comigo há uns 2 anos. Até hoje, quando lembro, sinto um frio na espinha e me pergunto se realmente aconteceu ou se foi só um pesadelo muito, muito real. Tudo começou com um convite do meu amigo, o Marcos. Sabe como é, né? Aquele amigo que adora uma aventura, sempre procurando um lugar novo para explorar, ainda mais se for um lugar meio isolado, com aquela aura de mistério. Ele tinha descoberto uma cabana antiga no meio do nada, nas montanhas, e me chamou para passar um fim de semana lá. A ideia era relaxar, fazer um churrasco, esquecer um pouco da cidade grande. Eu, confesso, estava precisando. O trabalho estava me consumindo, o estresse era constante, então aceitei na hora. A cabana ficava bem no alto, no meio de uma mata densa. Para chegar lá, tivemos que dirigir por horas em estradas de terra, cada vez mais estreitas e esburacadas. Quando finalmente chegamos, já era quase noite. A cabana era bem velha, de madeira escura, com um aspecto meio sombrio, sabe? Mas no meio daquela natureza toda, parecia ter um charme rústico. Acendemos um fogo na lareira, preparamos um jantar simples e começamos a conversar, rir, colocar o papo em dia. No começo estava tudo tranquilo, até divertido. Mas conforme a noite avançava,
uma sensação estranha começou a me invadir. Não sei explicar direito. Era como se o ambiente estivesse mudando, ficando mais pesado. Comecei a reparar nos sons da floresta, que antes me pareciam normais. Agora soavam diferentes, intensos demais. O vento batendo nas árvores, os galhos quebrando, o farfalhar das folhas. Tudo parecia estar mais alto, mais perto. E tinha um som baixo, quase um sussurro, vindo de fora da cabana. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça, cansaço, sei lá. Mas o som persistia. Era como um arrastar, um raspar. Algo se movendo lentamente na madeira da cabana, do lado de fora. Eu tentei ignorar, mas estava ficando cada vez mais perceptível. Olhei para o Marcos, que parecia não ter notado nada. Ele estava concentrado em contar uma história engraçada, rindo alto, e eu não queria parecer paranoico, estragar o clima. Mas o som não parava. Era como se algo estivesse se arrastando pela parede da cabana, subindo lentamente. Um medo começou a crescer dentro de mim. Um medo frio, que ia da boca do estômago até a ponta dos dedos. Tentei prestar atenção na conversa do Marcos, mas já não conseguia me concentrar. O som estava ficando mais alto, mais claro. Já não era mais um sussurro, agora era um raspar constante, como unhas arranhando a madeira. E então eu ouvi um baque surdo vindo do telhado da cabana. Olhei para cima, instintivamente, como se pudesse ver algo através do telhado de madeira. O Marcos parou de falar, me olhou confuso. Ele finalmente tinha notado. "Que barulho foi esse?" ele perguntou, com a voz um pouco hesitante. Eu não respondi, apenas apontei para o teto. Ficamos em silêncio, os dois tensos, esperando. E então veio de novo. Um baque, e outro, e mais outro. Como se algo estivesse andando em cima do telhado. Algo pesado que se movia de forma estranha, desajeitada. Os baques vinham de um lado para o outro, como se a coisa estivesse procurando algo, ou procurando a gente. O silêncio dentro da cabana era ensurdecedor, quebrado apenas pelos baques no telhado e pelo crepitar da lareira. O Marcos estava pálido, olhando fixamente para cima. Eu sentia meu coração batendo forte no peito, a garganta seca, as mãos suando frio. O medo que eu sentia era diferente de tudo que já tinha sentido antes. Não era um medo racional, era algo primal, instintivo, como se meu corpo soubesse que estávamos em perigo, um perigo real, palpável. De repente os baques pararam. Um silêncio absoluto se instalou, um silêncio ainda mais assustador que os barulhos. Prendemos a respiração sem ousar nos mover, esperando o que viria a seguir. E então, o som voltou. Mas agora, não era mais no telhado. Vinha da parede, bem atrás de nós. Um arranhar, um raspar, mas agora muito mais intenso, mais próximo. Era como se a coisa tivesse descido do telhado e estivesse se aproximando da janela, da porta, da gente. O Marcos se levantou de repente, derrubando a cadeira. "Precisamos sair daqui", ele sussurrou, com os olhos arregalados. Eu concordei com a cabeça, sem conseguir falar. Ainda estávamos paralisados pelo medo, mas a urgência na voz do Marcos me despertou para a realidade da situação. Precisávamos sair daquela cabana, fugir daquela coisa, fosse o que fosse. Nos levantamos em silêncio, movendo-nos lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse atrair a atenção da criatura. O Marcos foi até a janela, com cuidado, e espiou para fora. Eu fiquei parado, olhando para a porta, pronto para correr a qualquer momento. O Marcos voltou com o rosto ainda mais pálido. "Não tem nada lá fora", ele disse com a voz tremendo. "Só escuridão." Mas o som continuava. O arranhar na parede cada vez mais próximo. E então aconteceu de novo. Um baque. Mas agora, não na parede, não no telhado, na porta. Algo tinha batido na porta da cabana. Um baque forte, seco, que ecoou por toda a cabana. Os dois saltamos para trás, assustados, nossos corações quase saindo pela boca. Olhamos para a porta, paralisados, esperando. Outro baque, mais forte ainda. E outro, e outro. A porta estava sendo atacada, golpeada por algo do lado de fora. A madeira rangia, as dobradiças gemiam,
a cada impacto violento. Sentíamos a porta tremer, como se fosse ceder a qualquer momento. O Marcos agarrou meu braço com força, os dedos cravados na minha pele. Eu podia ver o terror em seus olhos, o mesmo terror que eu sentia dentro de mim. De repente, os baques pararam. De novo, o silêncio. Mas dessa vez era diferente. Não era um silêncio de espera, era um silêncio tenso, pesado, como se a coisa estivesse ali, parada do outro lado da porta, nos observando, esperando o próximo movimento. Eu sentia a presença dela, mesmo sem vê-la, uma presença maligna, opressora, que me sufocava. Começamos a ouvir um som diferente agora. Um som baixo, arrastado, vindo de baixo da porta, como se algo estivesse se espreitando por baixo da porta. Olhamos para o chão, para o vão entre a porta e o assoalho de madeira. E lá estava, uma sombra fina, escura, que se movia lentamente por baixo da porta, invadindo o interior da cabana. Não era uma sombra normal, era algo alongado, retorcido, com formas indefinidas. E então vimos dedos. Dedos longos, finos, ossudos, com unhas compridas e afiadas, arrastando-se pelo chão, entrando na cabana. Gritei, um grito de puro terror que rasgou o silêncio da noite. O Marcos gritou junto. Recuamos para trás, tropeçando nas cadeiras, desesperados para escapar daquela coisa que entrava pela porta. Os dedos continuavam a se arrastar, avançando lentamente, como se tivessem vida própria. E atrás dos dedos começou a surgir o resto. Lentamente, muito lentamente, algo começou a se materializar no vão da porta. Primeiro, um braço, fino, pálido, com a pele enrugada, quase transparente. Depois, outro braço, e um ombro, e a cabeça. Uma cabeça deformada, horrível, com olhos grandes e negros que brilhavam na escuridão. A pele era pálida, quase branca, esticada sobre os ossos, com veias escuras pulsando por baixo. A boca era larga, sem lábios, revelando dentes pontiagudos e amarelados. A coisa estava entrando na cabana, se arrastando pelo chão, como um inseto nojento. Ela se movia de forma lenta, agonizante, mas inexorável. E enquanto se arrastava, emitia um som gutural, sibilante, como um gemido de dor e prazer ao mesmo tempo. Um som que me gelou o sangue nas veias, que me paralisou de terror. E os olhos negros fixos na gente, com uma expressão de fome. Não sei como, de onde tirei forças, mas eu consegui me mover. Agarrei o Marcos pelo braço e o puxei para a porta dos fundos, a única saída que ainda tínhamos. Corremos desesperadamente, sem olhar para trás, sem saber se a coisa estava nos seguindo. Corremos pela mata escura, tropeçando em raízes e pedras, arranhando os braços e as pernas nos galhos, sem nos importar com a dor ou com o cansaço. Só queríamos fugir, escapar daquela cabana amaldiçoada, daquela criatura infernal. Corremos por horas, acho, até que a exaustão nos venceu e caímos, sem forças, em um tronco caído. Respirávamos com dificuldade, nossos pulmões ardendo, nossos corações disparados. Olhamos para trás, para a direção da cabana, mas só víamos escuridão. Não sabíamos se tínhamos escapado, se a coisa ainda estava atrás de nós, se algum dia estaríamos seguros novamente. Passamos o resto da noite ali, tremendo de frio e de medo, esperando o amanhecer chegar. Quando o sol finalmente nasceu, com seus primeiros raios tímidos, nos levantamos, cambaleantes, e continuamos a correr. Só paramos quando chegamos à estrada principal, onde conseguimos pedir carona para a cidade mais próxima. Nunca mais voltei para aquelas montanhas. Nunca mais falei com o Marcos sobre o que aconteceu naquela noite. Nós dois preferimos esquecer, enterrar aquela experiência no fundo da nossa mente, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu sei que aconteceu. Eu vi, eu ouvi, eu senti. E às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aqueles olhos negros me encarando e ouço aquele som gutural sibilando no escuro. E sei que, em algum lugar, naquela mata isolada, a cabana ainda está lá e a coisa também. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.